Vivemos em tempos difíceis no Brasil, onde uma minoria tem tolhido a nossa liberdade de expressão e também as nossas liberdades individuais. Ora, se a democracia é feita pela vontade da maioria, por que será que hoje em dia no Brasil uma simples minoria tem tirado os nossos direitos de poder falar e poder se expressar da maneira com que queremos? A gente está vivendo uma forte onda de cancelamentos, onde uma pequena escorregadinha leva as pessoas para a ruína. Várias pessoas perdem empregos, perdem profissões, famílias e até reputações por conta dessa cultura do cancelamento e visão progressista do mundo. No vídeo de hoje, vamos falar de famosos que conseguiram vencer o cancelamento e dar a volta por cima. Vocês já sabem, né, minha gente? Depois da vinheta, eu conto tudo pra vocês. Bom, minha gente, pra começar esse vídeo, a gente vai falar de um assunto que tá dando o que falar. A história da acusação de Juliana Oliveira contra Otávio Mesquita. Bom, eu não vou me estender aqui porque todo mundo sabe o que está acontecendo e todo mundo sabe do que ele foi acusado. Não vou repetir as palavras porque da última vez o vídeo foi desmonetizado. Mas, minha gente, outras imagens estão começando a circular, mostrando que Juliana não era tão santa assim. Bom, minha gente, depois dessa acusação, Otávio Mesquita precisou se explicar, dizendo que na época a gravação feita no SBT foi feita com consentimento de Juliana, da direção do programa e Danilo Gentili, e que em comum acordo fizeram aquelas brincadeiras, né? Sem graça. Sai fora. Só que, minha gente, uma imagem voltou a viralizar. 8 meses antes dessa gravação do programa de noite, Juliana Oliveira participou de uma gravação do programa Ok Pessoal, do Otávio Mesquita. E nessa gravação, os dois foram juntos para o Clube das Mulheres em São Paulo. É um clube onde vários homens dançam no queijo, sabe? Se exibindo para as mulheres enfiam dinheiro na cueca dos machos. É desse jeito. E Juliana, nesse dia, deu uma atacada em Otávio Mesquita, pulando em cima dele e até fingindo uma cena de enhanhamento. Dá só uma olhada. Isso. Calma, 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 calma. Bom, muita gente depois de ver essa cena dizem que isso vai servir de respaldo para, de certa forma, inocentar Otávio Mesquita na justiça. Mas, gente, o que vocês acham, hein? Eu acho o seguinte, que essa cena, como era uma mulher pulando em cima de um homem, nunca vai ter o mesmo significado do que o contrário, um homem pulando em cima de uma mulher. Isso deixa bem claro que Juliana também tinha esse tipo de brincadeira. Brincadeiras chatas, minha gente. Brincadeiras que podem ser levadas de outra maneira. Mas vale lembrar que há 10 anos atrás a sociedade ainda não estava tão evoluída nesse quesito e que esse tipo de brincadeira era até aceitável. Bom, minha gente, tem um jornalista, preciso fazer um desabafo pra vocês aqui. Um jornalista, um senhorzinho velho, né? Que pegou e acabou comigo um tempo atrás, uns meses atrás. Ele fez o meu canal perder, na época, 50% da audiência, que graças ao bom Jesus eu já recuperei até mais daquilo que eu perdi. Mas, minha gente, esse mesmo jornalista costuma sempre se colocar de maneira errada em diversas pautas. Sempre ele defende o lado errado. Cabe lembrar que, embora ele tenha trabalhado nos maiores portais do Brasil, ele não é de fato jornalista porque ele não tem essa formação. Conseguiu registro, mas não é jornalista, né? Ele adora destruir reputações, principalmente de pessoas que molham a sua mãozinha. Só que agora, minha gente, ele está sendo tremendamente cancelado por estar apoiando a Juliana e descendo o pau no Otávio. E eu estou adorando. Bom, depois de toda essa história aí, minha gente, o Otávio Mesquita, ao invés de receber o cancelamento, tem recebido outra coisa, o carinho das pessoas. Ele já teve mais de 100 mil novos inscritos no seu Instagram, fora que diversos famosos e pessoas comuns estão demonstrando total apoio ao apresentador.
ele soube driblar o cancelamento e hoje acabou saindo por cima. Minha gente, quem também passou por uma situação semelhante, em que quase foi cancelado várias vezes, foi o apresentador Ratinho. Mas dessa vez, minha gente, acabou não dando muito certo. Cíntia Mello era uma das bailarinas que dançavam no programa do Ratinho. Em cada episódio do programa, ela aparecia com uma lace diferente. Lace é aquelas peruquinhas, né? E o Ratinho sempre fez brincadeiras com suas laces, falando se uma tava bonita, que a outra tava feia. Só que em um dos episódios do programa, o Ratinho falou que ela tava com uma peruca muito bonita. E ela falou, isso não é peruca, Ratinho, é o meu próprio cabelo. E o Ratinho insistiu dizendo, tá muito bonito, mas é peruca. E aí ele pediu pra Pavorô ir lá e puxar o cabelo dela pra ver se de fato era peruca ou se era cabelo. E chegou a dizer em tom de brincadeira que ela tinha piolho. Bom, minha gente, a Cíntia levou na brincadeira quando o programa estava no ar. A Cíntia, essa peruca sua é a mais bonita. Não é peruca, é meu cabelo. Não é seu cabelo. Hoje é o meu. Não é seu cabelo. Vai puxar não, né? Não. Eu vi um pioinho. Piolho? Não, esse é meu. Puxa o cabelo dela, Milena. É dela. Eu achei que era peruca. É bonito. Aqui nós vamos descobrindo. Hoje tem... Só que depois que ela viu que a lacrosfera toda estava acabando com o Ratinho, acusando ele daquilo que vocês sabem, que eu não posso falar o nome, sabe? Ela tentou cancelar o Ratinho. Fez textão na rede social, depois fez um vídeo condenando a atitude do apresentador. Só me pronunciar quando eu estivesse firme em minhas convicções. Eu decidi me desligar do programa do Ratinho. Alguns dias atrás eu fui tragada por uma situação em que eu não escolhi passar. E eu quero deixar bem claro aqui que eu tenho muito orgulho em ser uma mulher negra. Fui pega de surpresa por uma brincadeira inoportuna e pra mim num momento contraditória, até porque foi feita por uma pessoa que sempre elogiou o meu cabelo natural. Por ter liberdade, afinal são 9 anos de convivência, eu resolvi buscar uma conversa. Tentei explicar quais são os estigmas por trás de uma brincadeira como aquela, como acaba impactando na vida de pessoas negras, como impactou no meu cotidiano, na minha saúde mental e na minha vida profissional, até porque eu trabalho com a minha imagem na rede social. Na outra semana eu tinha esperança que algo acontecesse, ou uma conversa pessoalmente, ou uma nota, ou até um esclarecimento público, porque o meu constrangimento foi público, mas nada aconteceu. E o pior, recebi olhares hostis de algumas pessoas, como se eu tivesse culpa de tudo aquilo que estava acontecendo. E ali eu percebi que ninguém se importava e que não era mais o meu lugar, pois eu sei distinguir muito bem gratidão de submissão. Recomeços não são fáceis, eu preciso estar forte para cuidar da minha filha, eu sigo de cabeça erguida e de consciência limpa, porque eu tentei fazer o que eu achava ser correto. E bola pra frente. Mas, minha gente, tem aquela frase que diz que o justo não deve se justificar. E o Ratinho permaneceu em silêncio, porque quando a gente se justifica de algo que a gente não tá errado, a gente acaba dando munição para que a lacrosfera continue falando da gente. Ratinho nunca se defendeu do assunto. Mas vendo as imagens, dá pra ver claramente que o Ratinho elogiou o cabelo dela. Não falou mal. Já teve casos de famosos que chegou a chamar o cabelo de outro de pico, de bombril, de coisas assim. Termos pejorativos, termos feios e termos que certamente são raci. Entendeu? Mas não foi o caso do Ratinho, né, minha gente? E tentaram de tudo quanto é forma, mas como ninguém deu bola pra essa história, a lacração acabou esfriando, a história adormeceu e hoje ninguém nem lembra mais dessa bailarina. Bom, minha gente, um caso muito mais recente aconteceu com a apresentadora Renata Fã. Renata Fã apresentou o Jogo Aberto ao lado de Denilson por mais de 10 anos, quando o comentarista resolveu sair da atração para ser contratado da Globo. E, minha gente, depois que ele tomou essa decisão, começaram a criar diversos memes na internet. Um deles fazia uma comparação de Denilson na Globo e Denilson na Band. Ele aparecia ao lado da lindíssima Renata Fã. E na Globo, ele aparecia numa montagem ao lado do cantor Pablo Vittar. A Renata Fã, então, resolveu compartilhar esse meme, visto que ela é da zoeira, gente, que ela também pertence à quinta série que habita nela, habita em mim e talvez habite em você, né? E aí começaram a massacrar a Renata Fã. Inclusive o próprio Pablo Vittar disse que homofobia não era brincadeira. Aí então, minha gente, a Associação do Orgulho LGBTQIAPN+,
resolveu processar a apresentadora por homofobia. Renata Fã poderia ter feito um textão na internet, poderia ter feito um vídeo pedindo desculpas, mas ela não fez absolutamente nada, provando que um justo jamais deve se justificar. Ela ficou quieta e se manteve em silêncio, e ela nunca apagou a imagem das suas redes sociais. Se você for lá no Instagram da Renata Fã agora, você vai ver que a imagem continua lá, minha gente. E eu aplaudo, demais a atitude de Renata Fã de não se render à lacrosfera, sabe? Esse politicamente correto, minha gente, é o câncer da era moderna desse mundo, sabe? Esses movimentos, minha gente, têm estragado tudo de bom que a gente ainda tinha no nosso povo, sabe? O povo hoje fica se degladiando, quer se matar, minha gente. É o eles contra nós o tempo inteiro. Ninguém mais consegue viver feliz. Ninguém mais consegue ter amizade. Porque essa guerra cultural o tempo inteiro, minha gente. E se isso não acabar, e se de certa forma não tiver várias pessoas que combatam isso e que não se rendam a esse politicamente correto, a gente não sabe nem como que vai parar esse mundo daqui a uns anos, né? A Renata Fã também driblou o cancelamento e mostrou que ela não tá nem aí para esses movimentos esdrúxulos. Se tem alguém que sabia driblar o cancelamento mais do que ninguém, era o saudoso Cici, o maior apresentador que esse Brasil já teve, o maior comunicador de todos, Silvio Santos. O Silvio Santos já passou por diversos momentos em que a lacrosfera tentou cancelar ele, mas nunca deu certo, e eu vou dar alguns exemplos hoje aqui para vocês. O primeiro foi quando a Cláudia Leite fez uma participação no programa Teleton em 2018. Cláudia Milk apareceu com um vestidinho lindíssima e o Silvio Santos fez uma brincadeira dizendo que não poderia abraçá-la porque senão ele ficaria excitado. Vocês lembram disso? Dá só uma olhada. Não, Silvio, não. Não, esse negócio de eu ficar dando abraço me excita, eu não gosto de ficar excitado. No sentido feliz da palavra, né? De alegria. De alegria, euforia, excitação. Não é euforia, não, é excitação mesmo. Então... Agora eu acho que meu marido tem uma razão pra ficar chateado. Na época, a Cláudia Leite levou tudo na brincadeira. Mas depois que algumas atrizes e apresentadoras da Globo começaram a levantar a hashtag mexeu com uma, mexeu com todas, aí, minha gente, a Cláudia Milk também disse que ele foi extremamente machista, misógino, taxista, fascista e ciclista, e tentou cancelar o Silvio Santos. Mas o Silvio Santos nem deu bola para a história e acabou caindo no esquecimento. Uma outra situação foi o dia que umas bailarinas plus sizes, umas gordinhas, resolveram participar também do Teleton. E o Silvio deu uma declaração para lá de polêmica. As mulheres diziam que estavam fazendo representatividade e queriam influenciar as mulheres. Silvio Santos então não abaixou a cabeça e falou: não, gorda não, mulher tem que ser gorda não. Dá só uma olhada nisso aí. A representatividade, entendeu? Para que as mulheres se aceitem do jeito que são, sendo magrinha. Não vamos nessa de ficar gorda desse jeito. Não, gorda não. Quer saber? Minha gente, o que apareceu de associação de gordofobia, de associação de Willy, de tudo quanto é coisa, de proteção ambiental das baleias, tudo lá tentando cancelar o Silvio Santos, minha gente. Mas não conseguiram. E esse meme perdura até os dias de hoje, minha gente, figurando na internet, sendo um dos momentos mais divertidos da televisão. Bom, teve um outro episódio também, minha gente. O Silvio Santos vivia fazendo brincadeiras com Lívia Andrade, e ela vivia esfregando as peitolas na cara do patrão. Vocês lembram disso, né, minha gente? Ela sempre deu liberdade para o Silvio Santos brincar com ela. Mas um dia, uma revista publicou um artigo de uma advogada, dizendo que o Silvio Santos era misógino, machista, sexista e que ele usava da sua influência, poder e dinheiro para constranger funcionárias dentro do SBT. No domingo seguinte, Silvio Santos começou o jogo dos pontinhos lendo tudo aquilo que a advogada falou sobre ele. Ele ainda disse: me chamou de misógino? Eu nem sei o que é misógino, mas eu gostei. Eu sou misógino, eu sou misógino. Essa postura de Silvio Santos é misógina. Eu não sei o que quer dizer misógina, mas é um nome bonito. Eu sou misógino, eu sou misógino, eu sou misógino. E aí, minha gente, o que ninguém esperava era que Lívia Andrade saísse em defesa do patrão e falasse que o Silvio Santos podia pegar nela a hora que ele quisesse, porque o corpo era dela e ela decidia quando e quem poderia tocá-la.
Bom, minha gente, ela deu uma surra nas feminazes nessa época. Dá só uma olhada nessa história aí. Por sua causa. Agora eu vou provocar de novo, então, porque o corpo é meu, a roupa é minha, eu faço o que eu quiser. Peraí. Nós temos direitos iguais, porque eu também pego no seu peitinho e você olhou o meu. E eu não achei ruim. Se eu tivesse reclamado ou me sentindo mal por isso, tudo bem. Mas no caso, eu tô aqui, achei divertido e entrei na brincadeira. Então, ô dona advogada... Brincadeira não, já não é a primeira vez não é a primeira vez que eu pego nos seus peitos murchos, não. E se eu quiser, você vai continuar pegando nos meus peitos murchos, sabe por quê? Porque os peitos murchos são meus e eu decido quem pega e não pega nos meus peitos murchos. E eu decidi que você, senhor Cici, pode pegar nos meus peitinhos murchos. Vendo, eu sabia! Cici era incancelável, não é, minha gente? Incancelável. Angélica? Angélica, é? Acertou, ganhou 50. Angélica. Ai, caiu as calças, espera aí. Espera aí, caiu. Fazer o quê? Caiu a calça. Caiu, tem que apertar mais o cinto, eu tô emagrecendo. Aí, legal, pronto, acabou. Vem você. Deixa eu ver, toma o microfone. De uns tempos pra cá, a gente tem percebido que diversas empresas têm falido e quebrado depois que começaram com essa cultura do cancelamento, não é mesmo? E talvez, minha gente, com várias empresas desistindo de setores de diversidade e cultura woke, o mundo um dia possa voltar ao normal, né? Porque ninguém suporta mais isso que a gente tem vivido. Olha o tempinho chato, né, minha gente? Eu tem dia que eu só queria dormir e acordar de novo nos anos 90, quando a gente ainda era feliz, não é verdade? Meus amigõezões e minhas amigõezonas, o vídeo vai ficando por aqui. Eu quero desejar um grande abraço pra você e um beijão. Eu amo todos vocês e até amanhã com mais um videozão nesse canal desse cara que te ama.